Você gerencia redes sociais dos seus clientes, mas ainda não encontrou uma forma de ter que trabalhar sem abrir mais de 17 abas ao mesmo tempo? Fala galera, eu sou a Fernanda Ribas, sou social media aqui da Tractor e hoje eu vou te mostrar a plataforma MLabs, a plataforma que a gente utiliza aqui que vai facilitar o seu dia a dia aí para gerenciar as redes sociais dos seus clientes. Nesse vídeo você vai ver como configurar a ferramenta, como agendar o conteúdo sem perder fio da meada, como criar um fluxo de aprovação com o cliente direto pelo MLabs, como gerar relatórios profissionais em minutos e também, para fechar, vou te dar 3 dicas que vão facilitar a sua rotina aí como social media, então fica até o final do vídeo. Bom, acho que antes de começar a te mostrar a ferramenta, vamos aqui falar das nossas dores como social media. Como social media, muitas vezes a gente nem sabe o que tá rolando por dentro das contas dos clientes, porque eu sei que muito provavelmente você acaba gerenciando mais de uma conta aí, e aí você não sabe o que tem que postar, o Reels que tem que postar, se é Story, se é Feed, se é LinkedIn, se é um conteúdo diferente. Você acaba se perdendo, não sabendo o que está rolando e não sabendo qual é o dia da publicação, você acaba não tendo controle sobre isso e isso acaba virando um caos total. E para te ajudar com isso, a gente tem uma ferramenta que pode te ajudar a gerenciar e a organizar todo esse processo de social media. E essa ferramenta é o MLabs. O MLabs ele é uma ferramenta onde vai facilitar aí o seu dia a dia. Você não precisa ter o login do seu cliente, você não precisa ter senha, você não tem a chance aí de errar as contas, fazer mais uma publicação na página errada. Você também consegue ter acesso a tudo que tá rolando dentro do Instagram e do LinkedIn, TikTok, você consegue conectar várias contas dentro do MLabs. Bom, o primeiro passo desse vídeo vai ensinar vocês a configurar a conta do MLabs. Para configurar a conta é bem simples, bem fácil, bem intuitivo também. Vocês estão vendo aqui a minha tela, essa é a página inicial aqui que você vai ter dentro do MLabs. E para configurar adicionar a sua primeira conta, você vai do seu lado direito, você vai clicar aqui nessa engrenagem e você vai clicar em gerenciar perfis. Feito isso, você vai ter acesso aqui aos seus perfis que você já tem. No caso, eu já tenho os meus perfis logados aqui. Do seu lado direito ainda, você vai clicar em adicionar perfil, vai selecionar o nome do perfil que você quer. Aqui eu vou colocar o perfil teste. Vai selecionar a categoria. É bem importante que você selecione já exatamente a categoria da conta que você tem, porque dentro do MLabs ele tem uma própria IA e isso ajuda bastante você no seu dia a dia, até para ele ter mais contexto do que você está tratando. Então aqui eu vou selecionar um teste, você pode adicionar também uma subcategoria, então tem várias opções aqui, eu vou colocar como se eu fosse um produtor rural. E você pode adicionar logo aqui do seu cliente. Uma dica, pessoal, é bem importante que você sempre coloque o nome do cliente como você realmente chama ele ou como o cliente se chama. Então, um exemplo aqui, Tractor, a gente sempre vai usar o perfil Tractor e nunca perfil social media ou algo do tipo, para poder facilitar a sua visualização e a sua organização aí. Feito isso, você já tem aqui o seu perfil criado. E você precisa apenas conectar na sua conta, conectar junto com outras contas de Instagram, TikTok, LinkedIn e tudo mais. O segundo passo é o passo mais importante que a gente tem aqui, é o que eu mais gosto, é o que mais facilita a minha vida e com certeza vai facilitar a sua também. O passo de agendar posts. Então, dentro do perfil do MLabs, você vai vir aqui em agendar posts. Ele é bem intuitivo também, como eu falei. Então, você vai selecionar aqui o primeiro passo, ele vai te dando passo 1, 2, 3, 4, até o 5 e também o passo 6 e a gente vai passar por todas elas. Então, o primeiro passo e mais importante é você sempre selecionar o perfil que você está utilizando. Então, sempre é bem importante prestar atenção aqui nessa parte. Você vai selecionar o tipo de publicação que você quer fazer. Aqui eu tenho todas as minhas contas logadas, então eu tenho o Instagram, ele seleciona também para você diferenciar o que é feed, o que é Reels, o que é Stories, o que é LinkedIn, o que é TikTok. Você consegue selecionar tudo aqui. Aqui no caso, então, eu vou escolher uma publicação de Reels, vou ir também para um segundo ponto, a minha legenda. Aqui embaixo, ele também me dá a opção de eu colocar diretamente as minhas hashtags, então eu consigo já selecionar os hashtags que eu quero
E também tem aqui a opção dos emojis, caso você queira colocar o emoji diretamente aqui. O MLabs também tem a opção de criar a legenda com IA. Aqui não é uma coisa que a gente utiliza muito, mas caso você queira brincar e testar aí com a IA do MLabs, vale a pena também testar. Em quarto ponto, você vai selecionar a mídia que você quer. Uma atualização que veio recentemente do MLabs, agora você consegue integrar o Google Drive, o Dropbox ou o OneDrive, facilitando o seu dia a dia. Aqui a gente testou, a gente já conectou o nosso Google Drive e ele ainda não atualizou 100%, então vamos torcer aí para que o MLabs atualize o mais breve possível para que a gente possa facilitar ainda mais a nossa vida sem ter que ficar baixando o vídeo, você consiga pegar diretamente aí no Drive. Feito isso, eu vou selecionar aqui o vídeo que eu quero, selecionei aqui o vídeo, ele vai carregar, eu vou selecionar o dia que eu quero, então quero publicar ele no dia 29 e eu quero publicar ele às 18 horas da tarde. A IA do MLabs também oferece aqui os melhores horários, então eu consigo separar e olhar aqui de acordo com o perfil da Tractor. Você consegue ver os melhores dias e horários de acordo com a ferramenta que eu estou utilizando. Então eu consigo ver qual é o melhor horário para publicar no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e assim vai. Feito isso, pessoal, eu consigo fazer configurações avançadas. Então, você quer deixar um comentário já fixado, você quer convidar algum colaborador, você também pode fazer e colocar aqui. Você quer adicionar a localização, eu quero subir uma publicação, mas eu não quero que essa publicação venha com os comentários. Você também consegue fazer aqui, consegue marcar as pessoas e também uma nova função do Instagram é que você pode subir o Reels Test. Uma forma aí que também a gente pode trazer, se você quiser saber sobre o Reels Test, comenta aqui que a gente pode trazer um vídeo para vocês. Ponto importante, galera, quero publicar tanto no Reels quanto também quero publicar no TikTok. Vídeo de amanhã eu quero publicar hoje no TikTok. Como fazer isso para facilitar? Aqui embaixo você vai apenas desativar o seu TikTok no dia de amanhã e no dia de hoje às 11h50 eu já consigo publicar e deixar programado para publicar em dias diferentes o mesmo vídeo e isso facilita demais a sua rotina e você consegue publicar agora, se eu quiser, preciso publicar urgentemente agora, eu venho aqui e publico agora, ou então eu posso agendar essa publicação. Antes de agendar ele vai perguntar se eu tenho certeza, eu vou confirmar que sim. Feito isso, galera, tá aqui, vamos ver se então a minha programação está feita. Para você ver se a sua publicação está programada, sempre vai aparecer um reloginho aqui do seu lado direito, em laranja, e também do lado esquerdo você consegue ver qual é a ferramenta que está programada. Bom, pessoal, outra coisa que também tem dentro do MLabs é o Workflow, então aqui você consegue utilizar os seus rascunhos, colocar os seus conteúdos, a aprovação interna, então aí de repente quando você tem outras pessoas antes de enviar para o cliente, você já consegue usar a aprovação interna, consegue enviar para o seu cliente também, se o cliente pediu ajustes você já consegue fazer. Quando o seu já está confirmado o post, você consegue programar aqui aguardando o agendamento, então caso a aprovação, o conteúdo ainda não tenha sido feito, você já consegue deixar aqui nessa opção. Aguardando, aprovado e agendado, então você também, quando o cliente já aprovou, você já conseguiu agendar, fica aqui. E depois de finalizado, você consegue também concluir a sua task, facilitando aqui também o seu dia a dia. Bom, essa aqui é a parte que a segunda parte que eu mais gosto aqui dentro do MLabs, então depois de fazer a programação ali dos posts, é a parte do calendário, é a parte onde eu consigo visualizar tudo que está acontecendo. Então aqui eu consigo filtrar por cliente ou então ver todos os meus clientes e aí vai de você selecionar como você quer. Então aqui dentro do calendário é onde eu consigo ver tudo que está rolando dentro das contas. Então eu consigo ver o que já foi agendado, o que já foi publicado, o que vai sair, onde eu tenho os meus dias vazios. Isso é bem importante porque aí você não precisa ficar abrindo conta por conta de cliente para saber se essa publicação foi feita. Então isso facilita bastante. Se você é social media, você sabe que ser social media vai muito além de você fazer somente as publicações e agendar os posts, você também precisa apresentar o relatório para os seus clientes. E a plataforma também consegue te dar
configurar isso diretamente, facilitando aí. Basicamente, ele te dá um dash completo, então se você preferir, você não precisa nem montar o material, ele já te dá aqui completo, e você consegue gerar isso aqui dentro da plataforma. Então aqui dentro de relatórios, é importante você sempre conferir o cliente que você está olhando o relatório, e aqui ele te dá relatório por plataforma. Então aqui pegando o relatório, você já consegue puxar de acordo com os meses. Então eu tô puxando aqui desde janeiro o acompanhamento de Tractor no Instagram. Você já consegue pegar aqui o seu alcance, seu engajamento, de uma maneira bem fácil de visualizar, que facilita aí a sua vida. Uma dica aqui importante, pessoal, nem sempre os dados do MLabs eles são 100% seguros e 100% reais. Em muitos casos pode haver falhas, então, por exemplo, os cliques de links aqui do perfil, ele está como zerado, e dentro da nossa plataforma aqui do GA4 não está zerado. Então aqui eu já consigo, ele já me dá os big numbers diretos, onde as métricas mais importantes que eu queira olhar, então já consigo ver as minhas visualizações, como é que tá a interação, os comentários. Aqui também ele já me dá automaticamente um gráfico de como é que tá o meu ganho de seguidores, e eu consigo ver isso de forma tanto diário quanto semanal, ou até como é que foi o mensal do meu ganho de seguidores, eu consigo comparar ou então escolher o absoluto. Além disso, ele também me mostra aqui as minhas percas de seguidores, então eu consigo ver o que teve de novos seguidores, o que teve de percas, da mesma forma, seja diário, seja semanal ou seja então mensal. Outra coisa legal e importante também, a gente muitas vezes subestima os dados demográficos, mas é bem importante a gente olhar para a gente saber com quem que a gente está falando aqui nas redes sociais. E eu consigo ver os dados demográficos por gênero, por faixa etária, por país, por cidade. Isso tanto para Instagram quanto para LinkedIn. Dentro do LinkedIn aqui eu também consigo pegar o perfil dos meus seguidores, então tanto por país, também ele me dá aqui por segmento, me dá também seguidores por senioridade, então dependendo do nicho da sua empresa ou do seu cliente, é bem importante você olhar isso para você ter essa visão e saber quem que é o público que você tem dentro do seu LinkedIn. Bom, galera, outra coisa legal também que eu consigo pegar aqui dentro do MLabs é os meus stories. Então, se você tem um alto fluxo de stories, você já consegue olhar aqui de cara os melhores 20 stories. A plataforma sempre mostra aqui para você os 20 melhores stories. E eu já consigo olhar aqui de acordo com as visualizações, o alcance, o quanto que as pessoas clicaram para avançar ou então para voltar, qual foi a taxa de respostas desses stories e também como é que foi as saídas desses stories. A plataforma que sempre aparece o melhor story por visualização dentro do Instagram, e também ele te mostra o tanto de stories que você fez, o total de visualizações e a média de visualização por stories. Aqui também ele mostra para você todos os stories que você fez, então você consegue aqui em cima você filtrar, então por compartilhamento, quais foram os stories que mais tiveram compartilhamento, você já consegue clicar aqui e escolher. Ah não, eu quero olhar qual que foi o story que mais teve visualização, então você consegue clicar aqui em visualização e também ver quais foram os stories que tiveram do menos até os que tiveram mais visualizações. Feito isso, eu também consigo ver os stories por dia e hora, então de repente você quer ver aí, tá fazendo um teste, quer saber quais foram os melhores dias, os melhores horários que você fez de publicação de stories, você já consegue ver também. E também você consegue ver os stories por tipo, então se você tá fazendo stories por estático ou tá fazendo stories por vídeo, você já consegue ver aqui também. Falando de Reels, basicamente tudo que eu falei aqui em Stories, ele se aplica para os nossos Reels também, então você consegue ver aqui os top 20, qual foi o melhor o Reels que teve, total de Reels que você compartilhou, visualizações, a média de visualizações, todos os Reels que você publicou durante esse determinado tempo, os melhores tipos de Reels por dia e hora você consegue ver também. E também ele te mostra aqui separadamente os posts que são posts estáticos, aqueles que não são Reels. E por último, mas não menos importante, você já consegue acessar aqui os melhores dias e horários que você tem. Uma coisa muito legal que você consegue colocar dentro da plataforma do MLabs, você consegue cadastrar aqui os seus concorrentes. Então você consegue comparar de acordo com os concorrentes que você tem,
quais são os melhores posts e os piores posts que o seu concorrente está fazendo para você saber aí onde você pode roubar como um artista ou então fazer melhor que ele. E agora eu vou te falar 3 dicas que realmente fazem a diferença no seu processo sendo social media utilizando a plataforma do MLabs. Dica 1. Separe um dia para você fazer o agendamento das suas postagens. Isso vai facilitar bastante o seu dia a dia e também a organizar a sua semana. O MLabs facilita bastante isso para você, sem você ter que ficar entrando de perfil em perfil de cliente, alterando aí apenas o nome do cliente, selecionando o dia e o melhor horário que você quer publicar. Dica 2. Utilize o calendário para poder organizar e separar aí os seus dias. Assim você consegue ver quais são os dias que já tem publicação agendada e os dias que não tem ainda. Isso facilita bastante a sua organização. Dica número 3. Crie um ritual de fazer um relatório mensal para o seu cliente. Pela nossa experiência aqui na Tractor, isso traz muito mais profissionalismo e além disso, além de fazer relatório, você consegue também realmente, de fato, olhar para os dados para você entender com estratégia o que está funcionando e o que não está funcionando para os seus clientes. Bom, e esse foi o vídeo, pessoal. Eu espero muito que tenha te ajudado. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários para a gente responder. Não deixe de se inscrever e deixar o like e nos vemos até o próximo vídeo.